Olá pessoal da internet, tudo bem? Aqui é o Gleidson Quintela novamente, do Meditação do Ser, para falar com vocês um pouquinho sobre meditação. Eu creio que você deve estar se perguntando, por que meditar? O que é meditação? Meditar é muito importante, a meditação consciente. Ela traz muitos benefícios para a gente, mesmo na nossa área profissional, na nossa área sentimental. Quanto mais a gente se autoconhece, melhor a gente consegue tomar melhores rumos e melhores caminhos na nossa vida. E a meditação ela pode te ajudar, ela vai te ajudar nesse processo. Uma pessoa que está muito cansada do trabalho e que precisa, de repente, de mais concentração para o seu trabalho, precisa distribuir melhor a sua energia ao longo do dia. Uma pessoa que precisa se conectar com o seu eu interior, entender os seus sentimentos. Pessoas que têm dificuldade de um relacionamento porque não sabem o que está sentindo, o que esperar, o que fazer. A meditação ela vai ajudar no processo de se autoconhecer, de se avaliar. Vou citar alguns aspectos importantes da meditação. A meditação ela vai nos ajudar bastante no nosso autocontrole, porque nós vamos passar a conhecer melhor quem nós somos e como vamos lidar com determinadas situações. Às vezes você é uma pessoa muito impulsiva, hiperativa, que não pensa muito para tomar decisões e quando percebe, às vezes não foi a melhor decisão tomada, não foi a melhor escolha, porque você não conseguiu parar para avaliar a situação e foi imediatista, tomou suas decisões de forma muito precipitada. Então a meditação ela pode te ajudar a equilibrar e a encontrar essa balança e perceber dentro de você aonde está o seu eu, que é mais paciente, mais analítico, e assim você consegue utilizar isso na sua vida e perceber que agora eu consigo tomar melhor uma decisão, eu consigo avaliar melhor qual caminho seguir. Você consegue pesar a razão e a emoção e conseguir trilhar um caminho que seja mais confortável, mais coerente com seus propósitos. Porque você está num processo de parar, olhar para dentro de si próprio, olhar para o meio exterior, né? E perceber a relação das pessoas consigo, de você mesmo com as outras pessoas, né? E isso ajuda bastante no processo de perceber como tomar as atitudes adequadas, seja na vida profissional, no trabalho, em qual for a parte da sua vida, ela pode te ajudar bastante. O que a meditação pode fazer por você na parte sentimental? Eu sei que a parte sentimental, eu digo na área de relacionamento, é importante para todo mundo, né? Quem não pensa em estar com alguém, ou às vezes começar um namoro, ou às vezes até mesmo quem já está no namoro, ou no casamento, seja como for, nós estamos nos relacionando com pessoas. E pronto, abrindo aqui o parêntese para falar dentro da área de relacionamento, né? De uma pessoa com outra na área sentimental, na área sexual. É difícil a gente lidar com uma outra pessoa que às vezes é muito diferente até da gente, né? E nós temos que nos doar para a relação de forma mútua. E existem duas pessoas, então aqui eu tenho uma bola de sentimentos, aqui eu tenho uma outra bola de sentimentos. Então eu tenho duas pessoas que pensam coisas diferentes, que têm sentimentos que estão ali também em sintonias diferentes. As coisas não se encaixam a todo momento de forma perfeita. As coisas se encaixam, se desencaixam, se encaixam, se desencaixam. E a gente tem que perceber, muitas vezes, como lidar com essa situação. E perceber qual é o nosso sentimento, principalmente o nosso sentimento dentro daquela situação. Às vezes uma coisa que é muito normal as pessoas confundirem no mundo de hoje é a questão de achar que está amando, o amor que eu digo é o amor romântico, né? Sem estar amando. E as pessoas chamam de amor. Eu amo muito, e sofre desesperadamente e faz loucuras por amor. E não percebe que é um conjunto de outras características e sentimentos que essa pessoa tem.
que é paixão, que é desejo, que é possessividade, mas não é o amor. Mas a pessoa diz que ama, e às vezes depois que passa 1, 2 anos apenas que ela vai perceber que não era amor, porque a mente dela já abaixou a frequência, ela já está numa outra vibe, vivendo uma outra situação. E aí que ela consegue olhar para trás depois de todo esse tempo e perceber o quão furada foi aquela relação. E que se calhar ela poderia ter feito diferente se ela se conhecesse naquela época de forma diferente. Se ela soubesse analisar os sentimentos, a traçar um comportamento melhor, aquele relacionamento poderia ter dado certo, eles poderiam estar juntos até hoje, trilhando um caminho maravilhoso. E às vezes não foi pra frente por quê? Essa pessoa não soube avaliar o que estava sentindo e trocou as ideias, achou que era uma coisa era outra e atropelou todo o caminho, e quando percebeu, deu tudo errado. Então, se ela conseguisse avaliar melhor o que ela sentia, quem ela era e como se posicionar dentro de uma relação perante a outra pessoa e perante a si próprio, talvez essa pessoa tinha tido um ótimo namoro e tudo tivesse sido totalmente diferente, tudo muito certo. Então, nós precisamos desse autoconhecimento que está faltando bastante na sociedade hoje em dia. A meditação também ajuda muito no processo criativo, né? Quem às vezes está a reclamar que falta criatividade para fazer alguma coisa. Então, até mesmo no trabalho ou na vida, principalmente na vida, porque às vezes a gente está naquela monotonia de que está tudo muito igual. Nós somos seres que vivemos em rotina, nós precisamos de uma rotina. Trabalhamos, estudamos, namoramos, temos a rotina, comemos, né? Tomamos banho, a vida é uma rotina. E às vezes essa rotina entra muito de uma forma mecânica, robotizada, que não dá espaço para a criatividade fazer parte. E aí a mente vai entrando naquele estado de rotina e das coisas que nós costumamos ver na sociedade. O que está na mídia é aquele filme, o que está na mídia é aquela notícia, o que está na mídia é aquele reality show. E as pessoas vão se colocando naquela sintonia igual, da única coisa, como se não tivesse mais um mundo tão grandioso existindo, né? Como existe. E as pessoas acabam deixando às vezes a criatividade, vão se limitando à criatividade. Principalmente artistas e pensadores, escritores, músicos, pessoas que precisam raciocinar, precisam criar alguma coisa. A meditação ajuda bastante, porque você consegue alterar a sua consciência e brincar de descobrir coisas novas, imaginar coisas novas. Meditação criativa ajuda bastante nisso. Nós vamos focar a mente dentro de um processo criativo. E esse processo criativo, ele, além de mexer dentro da frequência da nossa mente, nós conseguimos assimilar melhor, porque nós estamos colocando nossa mente no estado de alfa, abaixamos o estado mental de frequência, e essas movimentações psicológicas, mentais que nós fazemos dentro dessa frequência são melhores assimiladas também pelo nosso cérebro. E aí nós começamos a fazer uma meditação criativa e começamos a criar coisas, inventar coisas. E aí isso começa a estimular a mente a trabalhar de uma forma muito incrível. E a criatividade começa a ser uma coisa mais que já começa a entrar dentro do teu cotidiano. Começa a fazer parte da tua vida. E esse processo criativo começa a deixar a vida mais gostosa. E quando você percebe, está criando novas maneiras de ser feliz. Novas maneiras de ter coisas diferentes para fazer. Novas maneiras até mesmo de trabalhar. Novas maneiras de se relacionar com as pessoas. Novas maneiras de criar naquele momento de ócio. De repente criar algo mágico e interessante que desperta teu interesse para novas oportunidades. Então é um processo que é muito legal e falta bastante hoje em dia também nas pessoas. A meditação também é uma grande aliada com pessoas que têm problemas de depressão, ansiedade, déficit de atenção. Porque com uma pessoa que tem déficit de atenção, por exemplo, ela não consegue ter foco em uma coisa e qualquer coisinha, um mosquitinho passando aqui tira a atenção dela,
Uma caneta que tem ali, de repente a caneta, ela tá aqui, ó, mexendo, escrevendo no papel qualquer coisa. De repente aquela caneta ali do lado tira a atenção dela, o foco dela. Ou seja, ela precisa aprender a focar, centralizar a mente dela numa coisa, naquele ato que ela está fazendo no momento. E a meditação consegue ajudar a pessoa a ter um foco. Uma pessoa dispersa que não consegue ter um foco para o seu trabalho, né? Ela vai estar acalmando a mente, ajudando a pessoa a focar no momento presente, naquele objetivo. E aí, para uma pessoa às vezes que precisa estudar, por exemplo, quem está na faculdade e está passando por aquela situação, ou seja, fui universitário, então a pessoa está passando por aquela situação que não consegue estudar porque tudo tira a atenção dela. Então a meditação ajuda a ela ter foco naquela disciplina que ela está estudando e disciplina para que ela possa aprender o que foi proposto pelo curso. Então ela consegue sentar, acalmar a mente e desenvolver todo o trabalho que tem que ser entregue lá para a universidade. Então ela consegue focar a atenção dela no que ela precisa, e isso com certeza vai ajudar bastante, porque ela consegue, além de focar a atenção dela, ela vai conseguir aprender melhor, vai conseguir desenvolver melhor e ter muitos bons resultados nas notas das provas e dos testes, seja para onde for e o que for a situação. Uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, são pessoas que deve ser trabalhadas a questão da mente de uma forma um pouco diferente. É um pouco mais delicado trabalhar esse tipo de coisa. Mas uma pessoa que está sofrendo por um processo de estresse mental, que está sofrendo por um processo depressivo, de ansiedade, esses quadros conseguem uma melhoria imensa, grandiosa, com processos meditativos. Porque, como eu disse, o processo do autoconhecimento é perceber o que tem. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo de depressão, ela começar a perceber o que tem de errado com ela, entre aspas, nesse aspecto, e perceber o que tem deixado ela depressiva, quais são os pontos da vida dela que tem colocado ela nessa situação. Então ela consegue identificar primeiramente esses pontos e depois ela tem que perceber como trabalhar esses pontos na vida dela para que ela possa ter uma melhora, né? Claro que quando é um quadro clínico deve ser tomado medicamento, sempre, né? Eu estou falando como um auxiliar. A meditação vai começar a auxiliar a pessoa a perceber seus estados de alteração de humor, quando ela está melhor, quando ela está pior, e o que ela pode fazer para melhorar. Então ela começa a criar e a encontrar soluções que deixam ela um maior tempo no estado de felicidade, de quietude, de bem-estar. E ela conseguindo se colocar no estado de bem-estar maior do que ela tinha, pouco a pouco ela vai conquistando esse espaço. Então ela tinha aqui, isto aqui, que eu tenho uma linha, isto tudo aqui era só uma linha de depressão. E ela começa a perceber que ela consegue encontrar espaço de bem-estar. E ela encontra um pouquinho de espaço de bem-estar. E cada vez mais um pouquinho. E cada vez mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E quando ela vai vendo aquela parte negra da vida dela, de depressão, de ansiedade, vai ficando menor, vai diminuindo. Porque ela aprende a conquistar o bem-estar. Ela aprende a se entender. E ela aprende a lidar com essas situações. E ela consegue se manter com processos meditativos, consegue se manter por mais tempo e até mesmo se curar dessas mazelas. E a meditação com isso tudo também ajuda no corpo. Quando uma mente está sã, o corpo está são. Ela ajuda a controlar o nível da pressão arterial, distribuir melhor o fluxo de sangue e baixar o nível dos batimentos cardíacos também. Ela ajuda no processo de melhorar a imunidade do corpo, de abaixar o nível de estresse que nós temos, porque o estresse é mental e físico. Então ele abaixa o nível de estresse do nosso corpo também. E é claro, ajuda a controlar nossos pensamentos, porque às vezes começamos a pensar coisas demais e começamos a pensar coisas que não queríamos pensar. E nós às vezes não conseguimos parar de pensar aquilo.
E aquele pensamento às vezes vem na cabeça, aquele pensamento que não queremos pensar. Aquela coisa, aquela situação, e não tiramos aquilo da cabeça. E a meditação ajuda nesse processo a pensarmos coisas que queremos pensar e deixarmos de lado aquilo que não queremos mais pensar, né? Então a meditação é um ótimo auxiliador para todos nós. Bom, então eu já falei bastante dos benefícios da meditação, o que ela pode fazer por você. Então nos próximos vídeos eu vou postar conteúdos de sugestão de meditação e algumas meditações guiadas. Nós vamos trabalhar também os nossos chakras, que são os 7 pontos principais concentrados ao longo da nossa coluna vertebral, que está associada muito à meditação, a práticas da medicina alternativa, da medicina holística. É muito trabalhado e conhecido pelos orientais, está sendo muito difundido cada vez mais também no ocidente. São nossos pontos de vórtice energético do corpo. Cada um tem uma finalidade e cada um representa um aspecto da vida e rege alguma energia, algum controle sobre alguma parte do nosso corpo, dos nossos sentimentos, emoções e coisas do tipo. Então vou explicar melhor cada um para vocês nos próximos vídeos. Vamos fazer uma meditação para criar uma harmonia nos nossos chakras, nos 7 principais. E também vou postar sugestões para vocês de meditações criativas, meditações guiadas, meditações produtivas, meditações mesmo de caráter budista, vários tipos de situações diferentes para cada tipo de coisa. Então tem um projeto grande vindo por aí, aguarde, fique com a gente e até a próxima. Tchau!